Glória a Deus. Romanos capítulo 10, verso número 14. Diz assim a palavra de Deus para nós. Se você não pode abrir, que já está no telão, você possa acompanhar em nome do Senhor. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém, Jesus. Feche seus olhos, feche a tua Bíblia, porém não feche o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, nesta noite, Pai, vamos tratar, Pai, de um assunto, Pai, muito importante. Pai, que o Senhor, em primeiro lugar, venha se fazer presente como já está se fazendo presente, mas que o Senhor possa abençoar, Pai, a Tua palavra que será pregada nessa noite. Deus, como eu sempre te peço, que eu, Marcos, diminua, mas que o Senhor cresça, Pai. Que eu venha ser apenas, meu Deus, a ferramenta que o Senhor vai usar para falar conosco. Meu Deus e meu Pai, como eu sempre te peço, quando me é dada essa responsabilidade de estar no teu altar, que eu, Marcos, diminua, mas que o Senhor cresça, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, Senhor. Levanta, Pai, missionários, missionárias. Levanta, Pai, evangelistas. Levanta, Pai, aqueles que irão pregar a Tua palavra com fé, com ousadia, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Dá uma olhadinha para a pessoa mais bonita que está perto de você. Ainda dá tempo. Dá uma olhadinha para a pessoa mais bonita que está perto. Não, mas é... Deixa eu perguntar, tem profeta aqui? Amém! Então, dá aquele olhar de profeta. Sabe como é o olhar de profeta? Dá aquele olhar de profeta para ele. Dá aquele olhar de profeta para ela. Vê se ele tem aquela pinta de evangelista. Vê se ele tem cara de ser um missionário. Fala assim: você é um missionário. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O texto em que ora ler, ele, na realidade, eu quero começar fazendo um comentário com vocês. Missões mundiais têm o objetivo de levar o Evangelho de Cristo Jesus a todas as nações do mundo, onde nós não podemos alcançar. Hoje, terceiro domingo do mês, é o domingo de missões. Hoje, todas as igrejas do Evangelho Quadrangular, espalhadas pelo mundo inteiro, está se falando sobre missões. Está se falando sobre a questão de sermos um missionário. E nós vemos aqui esse texto sagrado que eu quero compartilhar com você sobre o grande valor de fazer missões, sobre o grande valor de fazer missões, de ser um missionário. E o apóstolo Paulo aqui, ele é um exemplo de um extraordinário missionário. O apóstolo Paulo, ele é o exemplo de um extraordinário missionário, tanto que ele começa esse versículo fazendo-nos uma pergunta. Se você analisar esse texto que nós temos do Evangelho, Romanos capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo, ele nos faz uma pergunta, e a pergunta é clara para nós: como
crê no Senhor Jesus. E ele continua dizendo, como pois invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? Como que eu vou crer numa coisa que eu não ouvi? Por isso que há a questão dos missionários. Hoje o Evangelho de Cristo, ele é pregado em todos os países do mundo. Em todos os países tem o Evangelho de Jesus sendo pregado. A igreja quadrangular, ela investe em missionários, ela investe em missões, né? Nós temos vários exemplos. Nós temos a igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem uma Secretaria Geral de Missões, que lá tem uma base onde os missionários são treinados, onde os missionários são capacitados para irem para fora. Aleluia. Para pregar o Evangelho. Esses missionários, eles recebem o chamado de Deus e eles então vão naquela base e eles passam lá por um treinamento e lá eles são enviados. E se você não sabe, o pastor já falou também, toda a oferta que nós arrecadamos no terceiro domingo, oferta, tá? Dízimo e ofertas especiais fica para a igreja, mas a oferta ela é enviada para essa base missionária, para que possamos manter esses missionários por aí, que estão nesses outros países pregando a palavra do Senhor. Irmãos, esses textos sagrados descrevem a importância do envio missionários para proclamar as boas novas de salvação do Senhor. Todos nós somos um missionário na seara do Senhor. Não pense você que ser um missionário, não pense você que pregar a palavra de Deus é uma função só do pastor Djalma, só do pastor Marcos, do pastor Joaquim, da pastora Soili. Não pense você que pregar o Evangelho é uma função só dos evangelistas. Já que eu oferto em missões, a função de pregar a palavra desses missionários que estão por aí pregando. Não, meus irmãos, a função é para todos nós. Essa função, ela não é exclusiva para o grupo de intercessão, não. Essa função, ela não é exclusiva para o diaconato, não. Jesus, ele fala, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, a Bíblia diz que já está condenado. Ei, meu irmão, essa função de ir pregar o evangelho é minha, é sua, é da igreja do Evangelho Quadrangular, é da igreja de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas pastor, eu não tenho capacidade. Quem sou eu para ir pregar o evangelho? Quem sou eu para pregar a palavra de Deus? Ei, querido, Deus, ele te escolhe, ele te capacita. E você pode pregar a palavra, não necessita você estar num altar para pregar a palavra. Não quer dizer que só prega a palavra quem está aqui no altar, não. Ei, meu irmão, você pode, quando você estiver na fila do banco, você pode pregar o Evangelho de Cristo. Está no teu trabalho, você pode estar lá pregando o Evangelho de Cristo. Está em algum lugar, na fila do supermercado, está em algum lugar, você pode ser um mensageiro de Cristo. Através de um gesto, você pode ser um mensageiro de Cristo. Sabia que através do seu testemunho, você também está pregando o Evangelho de Cristo? Através do teu testemunho, quando você conta uma bênção para uma pessoa, olha, eu fui no culto lá, estava pregando lá aquele pastor gordinho lá, e eu recebi a bênção de Deus.
Você anunciou as boas novas do Senhor. Veja você, a palavra de Deus nos diz que Paulo, ele era perseguidor da igreja. Se eu estiver errado, o pastor Joaquim me corrija. Paulo, ele perseguia a igreja. Mas Deus tinha um plano na vida de Paulo. Deus tinha algo para ele. Não, eu quero este homem para ser um missionário. Aleluia! Ele vai pregar o meu evangelho. Ele vai pregar. Por isso que Paulo hoje, ele é considerado o maior missionário do cristianismo. Se você pegar as passagens que Paulo escreveu na Bíblia, se você pegar um livro falando da história de Paulo, antes dele se tornar Paulo, o nome dele era Saulo. E Deus tinha um plano para ele. Deus tinha um plano. Olha só, quando se converteu, quando o apóstolo Paulo, ele se converteu ao Senhor, no caminho de Damasco, Deus disse para Ananias, este para mim é um vaso escolhido. Não precisa abrir, mas em Atos, capítulo 9, versículo 15, ele vai falar sobre isso. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante os povos de Israel. Quando o Paulo ele se converte, até então Saulo, né, depois que Deus mudou o nome dele para Paulo, quando ele se converteu, ele pega e fala, Ananias chega e fala para Deus, mas Senhor, este homem o Senhor quer escolher? Este homem que perseguiu a igreja, este homem que maltratou o povo de Deus. E aí Deus pega e fala para Ananias, vai, este homem é o meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa escolhida do Senhor para ir levar o Evangelho de Cristo aonde você estiver, pregar o Evangelho do Senhor, porque nós somos um missionário do Senhor. Meus queridos, a pergunta feita pelo apóstolo Paulo no versículo 14 e no versículo 15 indica o honroso papel do cristão na proclamação do Evangelho e na mensagem de salvação. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? Olha o versículo 14, a parte A do versículo 14. Ele fala, como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? Né? E aí, Romanos 10, 13, se você voltar lá para trás, você vai ver o Romanos 10, 13 falando, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que me confessar, diz a palavra de Deus, que todo aquele que me confessar diante dos homens será salvo. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Ei, meu irmão, minha irmã, eu não sei como se você que está aqui pela primeira vez, se você já é um convertido. Eu não sei se você que está assistindo essa live, se você que está assistindo essa transmissão, você já é um convertido. Mas se não é, aceite Jesus no dia de hoje. Se não é, aceite Jesus no dia de hoje. Porque daí você vai poder invocar o nome do Senhor. Porque você vai ter a certeza da salvação na tua vida. Não responda para mim, não sou digno da tua resposta. E permita-me dizer isso, não é uma acusação. Mas se você partir hoje, você tem certeza da
salvação. Se você partir hoje, você tem certeza para onde você vai? Então, meus irmãos, aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, não. Glória a Deus. E nós, igreja, nós como igreja, é a nossa função pregar o Evangelho. Você está no ônibus, prega o Evangelho de Cristo. Tá? Aonde você estiver, fale do amor de Jesus. E sabe que você, para falar do amor de Jesus, Deus ele é tão maravilhoso que Deus cria situações, pastor Djalma. Deus cria situações para você falar de Jesus. Deus cria situações para você pregar o Evangelho. Se você gosta de um futebol, está lá jogando sua bolinha, né? Lá é o momento para você pregar o Evangelho. Se você está... Deus cria situações para que você pregue a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, eu não falo isso para me gloriar. Quem sou eu? Eu sou digno de glória. A honra e a glória é do Senhor Jesus. Mas Deus tem me dado experiências como pregador em praça pública. Eu tenho vivido, eu tenho visto coisas extraordinárias, Deus agindo. Muitas pessoas passam lá naquela praça e, com todo respeito, as pessoas passam lá e falam: esse doido fica gritando aí, esse maluco. Mas eu sei, porque a palavra de Deus ela diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Eu sei que alguém que passou naquela praça ouviu a palavra de Deus. Eu posso dizer, também não é para minha glória, mas como testemunho. Os irmãos sabem que eu tenho um canal no YouTube e eu recebo mensagens de pessoas de outro lado que acessaram lá uma mensagem e foram edificadas através de uma palavra. Um certo dia, pegando ali na praça, uma pessoa me viu, parou e ela falou assim: eu já ouvi o Senhor em algum lugar. E a gente começou a conversar e ele falou: o senhor tem um canal no YouTube? Sim, eu tenho. E aí ele pegou e falou assim: uma simples palavra que o senhor falou me levou para o Evangelho. Essa pessoa ela não era aqui da nossa cidade, ela era de uma outra cidade, mas ela estava passando aqui na cidade de Jundiaí, eu não sei o que ela estava fazendo, né? E ela me viu pregando lá e ela parou. Isso é gratificante, porque a gente vê que estamos lá pregando o Evangelho do Senhor, como missionários naquela praça. Irmãos, isso não é um papel meu só. Você pode pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Não se acanhe, não tenha medo de pregar, de ser um missionário. Muitos falam que essa palavra missionário é uma palavra muito forte, porque carrega um peso, mas é nossa função. Nós temos que povoar os céus, queridos. Nós temos que povoar os céus. E como nós vamos povoar se não há quem pregue? Como nós vamos povoar o céu se nós não pregamos o Evangelho? Com todo respeito, eu venho para a igreja, sento no meu lugarzinho, e aí quem sentar no meu lugar? Sento no meu lugarzinho, ouço o louvor, às vezes nem participa do louvor, com todo respeito. Ouço o louvor, escuta a mensagem, escuta a palavra, dou o meu dízimo, dou a minha oferta, termino o culto, vou para minha casa, no outro dia levanto cedo para ir para o meu trabalho. Para mim está bom. Mas e as pessoas lá fora? Elas precisam ouvir
a palavra de Deus. E talvez, pastor Djalma, eu, pastor Joaquim, pastor Sueli, nós não podemos chegar até lá no teu lar, até lá na tua casa, até lá aonde você mora, porque aqui tem de diversos bairros. Às vezes nós não conseguimos chegar até lá. Você é um missionário lá na tua casa. Você é um missionário lá no teu bairro. Você é um missionário. Pregue a palavra de Deus, meu irmão. Pregue a palavra do Senhor. Aleluia. Tito 1,3 ele vai dizer: no devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Olha a parte B do versículo 14 agora, de Romanos 10. A parte B vai dizer assim: e como crerão naqueles de quem nada ouviram? Como que uma pessoa vai crer se ela ainda não ouviu o Evangelho? Meu querido, essa pessoa está esperando você. Essa pessoa está esperando eu. Essa pessoa está esperando nós irmos lá, falarmos do Evangelho, a falarmos das maravilhas do Senhor, anunciarmos as boas novas do Cordeiro, as boas novas do Senhor. Como que essas pessoas vão crer se elas ainda não ouviram? Nosso papel é pregar a palavra de Deus. João capítulo 5, verso 47 diz: visto, porém, que não creram no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? E a parte C do versículo 14. A parte C do versículo 14 diz assim: e como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir o Evangelho se eu, Marcos, me calar? Se eu, Marcos, desistir? Eu não vou mais colocar mensagem no YouTube. Eu não vou mais lá na praça pregar. Eu não vou evangelizar. Para mim tá bom, eu venho para a igreja, faço o que tem que fazer e vou embora. Mas e as pessoas lá? Com todo respeito, não fique bravo com o pastor. Se você chegar diante de Deus hoje e Deus te perguntar: mostre os frutos das tuas mãos. Mostre os frutos das tuas mãos. O que você vai apresentar para Deus? O que eu, Marcos, vou apresentar para Deus? Aleluia. Se eu chegar diante dele hoje, isso pode acontecer. Mas daqui a alguns minutinhos, o pastor Marcos não está mais aqui. E se eu chegar diante de Deus hoje e Deus me perguntar: Marcos, cadê os frutos das tuas mãos? Nós precisamos pregar, meu querido, pregar a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, o versículo 16 e o versículo 17 diz assim: mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: quem deu crédito à nossa mensagem? Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Agora tem um detalhe: se você prega o Evangelho e a pessoa não ouve, meu irmão, não fique triste. Você está fazendo a sua parte. Continue pregando, continue falando do amor de Cristo para o teu familiar, continue falando para essa pessoa que Jesus a ama, que Jesus a ama.
E pode ter certeza, meu irmão, que um dia essa semente vai frutificar em nome de Jesus. E aí a parte D do versículo 14. E como pregarão se não forem enviados? Essas perguntas é para mim e para você pensar e analisarmos um pouquinho. Como pregarão se não forem enviados? E aí nós falamos dos missionários que estão no mundo afora pregando. Se nós, como igreja, não investirmos, já que nós não podemos ir, já que nós não podemos alcançar os povos indígenas, já que nós não podemos ir para outros lugares que esses missionários vão, cujo vídeo nós vamos ver daqui a pouquinho. Se você puder já preparar, Rafael, por favor. Como nós vamos fazer se nós, como igreja, não ofertarmos, não enviarmos um missionário? E eu sei que essa parte seria do pastor Djalma, mas, irmãos, a igreja aqui, este local, é um ponto missionário. Glória a Deus. Como que as pessoas vão se achegar nesse ponto missionário se eu não oferto na obra do Senhor, se eu não dizimo na obra do Senhor? Como que o pastor Djalma vai manter essa porta aberta? É nosso papel manter a obra do Senhor. E eu digo nosso porque eu me incluo no meio. É nosso papel manter a obra do Senhor. Para encerrar, Marcos capítulo 16, verso 15 e verso 16. Olha que a palavra de Deus vai nos dizer: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Aleluia. Meus irmãos, as pessoas precisam ouvir o evangelho para que possam crer. As pessoas precisam ouvir para que possam crer. E alguém precisa pregar para que as pessoas possam ouvir. Essas perguntas falam da nossa necessidade de evangelizarmos. Por isso nós vamos ter, me ajude aí a equipe, no dia da evangelização, né? Nós vamos ter aí o dia de evangelismo, onde nós vamos fazer um impacto nesse bairro. Nós vamos anunciar, nós como missionários vamos sair na rua, vamos panfletar, vamos divulgar a nossa igreja como missionário. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar, põe a arte para mim da agenda, tem aí? Tem? Dia 29, obrigado. Dia 29 nós vamos ter aqui um grande evangelismo, às 2:30 da tarde. Às 2:30 da tarde nós vamos ter aqui um grande evangelismo, onde nós vamos divulgar a nossa igreja. Aleluia. Irmãos, eu não vou fazer sozinho. Eu preciso de uma equipe. Nós precisamos sair nas ruas. Nós precisamos mostrar a nossa cara como cristãos que somos, como evangelistas que somos, e pregar e anunciar o evangelho. E dia 29 é a grande oportunidade para nós fazermos isso. Aleluias. Irmãos, há missionários que são enviados, como nós vamos assistir o vídeo em breve. Esses missionários são enviados para ganhar almas para Jesus. E nós somos missionários, como eu já falei. Irmãos, sejam missionários.